could do that every morning when I wake up? Vocês não poderiam fazer isso toda manhã quando eu acordo? That'd be a great way to like wake up in life. Seria um jeito muito bom de acordar de manhã. So, you guys excited to be here? It's the last day, right? Today. Vocês estão empolgados de estar aqui? Esse é o nosso último dia, não é? Have you guys got some good stuff, good preaching, good encounters with Jesus? Vocês receberam grandes coisas, tiveram grandes encontros com Jesus? Good. Good. Well, my beautiful wife and I just got back from traveling all over. A minha linda esposa e eu retornamos agora de uma grande viagem. We got back yesterday and Nós voltamos ontem. I was going to preach about something a little bit different, but God likes to change things up. E eu iria pregar sobre uma coisa um pouquinho diferente, mas Deus gosta de mudar as coisas. So for those of you interested in ministry and preaching in the future, realize that Jesus Então, se você está interessado em ministrar e pregar no futuro, entenda que Jesus can change the plans on you. pode mudar os planos. So if you have your own agenda, don't consult with the Lord. Então, se você tem a sua própria agenda, não consulte o Senhor, He'll change it. porque Ele vai mudar minute. no So último minuto. I want to talk about attracting the presence. Então, eu quero falar sobre atrair a presença. I believe that we need as people, as sons and daughters of God, Eu acredito que nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos that we need to live a life that's presence focused. de uma vida que é focada na presença. I remember hearing a sermon by Banning Liebscher. Eu lembro de ouvir uma pregação do Benny Lynch. And he says whenever he's in trouble, whenever there's something going on in his life, E ele diz que sempre que você está em dificuldade, que existe algo acontecendo na sua vida, that he retreats, that he falls back into the presence of God. ele se lembrava que ele deveria voltar para a presença de Deus. Whenever there's a battle that he can't conquer, whenever there's something going on in his life he's struggling with, Sempre que havia uma batalha ou algo na sua vida que ele não conseguiria vencer, he falls back into the presence of God. ele voltava à presença de Like Deus. if you can imagine an army that's fighting they're fighting their enemy, Eu imagino um exército lutando com o seu inimigo. and they've hit this resistance that they can't overcome. E eles encontram essa resistência que eles não conseguem And vencer. they fall back into that fortification, they fall back into the force. Então eles voltam àquela fortaleza, um lugar seguro. And they're able to defend better. They're able to be in a position where they have the advantage. Então eles são capazes de se defender mais e se colocar numa posição de vantagem. So I want to remind you today that you have the advantage. Então eu gostaria de lembrar você que você tem vantagem. That no matter what's going on in your life, you can always fall back to the presence. Que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você pode sempre voltar à presença. Sometimes if I'm not in the presence of God, I get a little weird. Então, às vezes, se eu não fico na presença de Deus, eu fico um pouco estranho. 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 What's funny is that same word is how people describe me in Brazil. O que é engraçado é que essa é a mesma palavra que as pessoas aqui no Brasil me descrevem. Right? People talk about me. Oh, olha, estranho, estranho. As pessoas falam sobre mim e eles dizem, ó, aquele cara, ele é estranho. Não estranho. Anyway. De qualquer forma. I'll be the first to admit that I'm not perfect by any means. I'm not perfect. I'll be the first to admit that. Eu sou o primeiro a admitir que eu não sou perfeito. In fact, I'm usually reminded by people around me that I have a lot of flaws in life. Na verdade, eu geralmente sou lembrado pelas pessoas ao redor de mim que eu tenho muitas falhas. And how many of you guys know that if you're usually the last person to know about your own weakness? Quantos de vocês sabem que nós geralmente somos as últimas pessoas a saber sobre as nossas próprias fraquezas? Right? It's everybody else's fault. Like, oh, everyone's angry at me all the time. E às vezes as pessoas dizem, ai, todo mundo tá bravo comigo o tempo todo. I just must have all these angry people in my life. It has nothing to do with me. E essas pessoas, eu tenho tanta gente brava ao redor de mim e isso não tem nada a ver comigo. Alguém acontece isso? Everyone else has problems, but I'm perfect. Todo mundo tem problema, mas eu sou perfeito. Hey brother, I'm walking in holiness. I'm walking in the presence. Eu estou caminhando em santidade, eu estou caminhando na There's presença. nothing wrong with me. Não existe nada de errado comigo. Well, every now and then you get a awakening. Mas de vez em quando a gente é despertado. Where the Bible says that God give grace to the humble.
A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, but he like removes himself from the proud. mas ele se afasta daquele que é orgulhoso. And sometimes if you're walking in pride, it's like somebody rips the floor out from under you. Então, às vezes, se você está andando em orgulho, é como se alguém puxasse e And you tirasse o chão debaixo de It's like você. you're falling, you're like, what happened? I had this foundation that I thought. E você pensa, o que aconteceu? Eu tinha essa fundação sobre a qual eu pensava. But it was really pride. It was the wrong belief in yourself and the way that you operate in life. Mas na verdade era orgulho, você estava acreditando numa coisa errada e operando a sua vida a partir daquilo. So I have character flaws in my life that sometimes I get reminded of. Então eu tenho falhas de caráter na minha vida e às vezes eu sou lembrado delas. And last week in Spain with my wife and my business partners, my friends, Então semana passada na Espanha, quando eu estava lá com a minha esposa e com o meu parceiro de negócios, meu sócio, I had a revelation that I wasn't asking for. e eu tive uma revelação que eu nem estava pedindo. And I realized that I need God's grace. I need to retreat to His presence. E eu percebi que eu preciso da graça de Deus e eu preciso voltar para a presença dele. So the original topic was going to be about character, Então, o tópico original que eu iria pregar hoje seria caráter. but I want to cover, as I said before, attracting the presence of God. Mas eu quero falar, como eu disse antes, sobre atrair a presença de Deus. And I'll cover character at the end of this, but I want to mention these 6 things to you. Mas eu vou falar um pouco de caráter no final, mas eu quero mencionar 6 pontos para vocês. And I'm going to cover 3 the ones that I feel like are the main ones for today that God wants to share. I'm going to cover 3 the main ones for today. E eu vou enfatizar 3 hoje que são os mais importantes. I'm going to talk about the first one. It's humility. E o primeiro é humildade. Can I get some water? Agua, por favor? I'm like, I had coffee and I was good, and then I'm like choking on. Eu tomei café e estava bom, mas agora eu tô meio que me there we go. afogando. Ask and you shall receive. Peça e receberá. All right, so copo who's fazendo heard favor. of Heidi Baker? Quem conhece a Heidi Baker? Okay. Is that funny? Huh? I forgot to translate because I was Oh, gotcha. Okay. Heidi Baker. Heidi Baker, quem conhece? Heard of Heidi Baker? Okay. She always says that you need to go low. Ela sempre diz que você tem que ir para baixo. In humility, you need to go low. Em humildade, você tem que ir para baixo. If you want to attract the presence of God, Se você quer atrair a presença de Deus, you need to go low. você tem que ir para baixo. Pride, as I mentioned before, it's not going to bring God's grace into your life. Orgulho, como eu mencionei antes, não vai trazer a presença de Because Deus para a sua vida. God resists the proud, right? Porque Deus resiste ao orgulhoso. So it's actually in laying down your pride Na verdade, em deixar de lado o seu orgulho and coming under the presence of God, coming under His authority, e se colocando debaixo da presença de Deus, debaixo da sua autoridade, coming under His kingship, se colocando debaixo do reino dele, coming under His power, se colocando debaixo do poder dele and coming under His truth, e se colocando debaixo da verdade dele. that it draws His presence to you. Que isso atrai a presença dele para você. It actually creates like a landing pad for the Holy Spirit just to land on. Isso, ele cria um lugar de pouso para o Espírito Santo poder pousar em você. Matthew 11:29 says, "Take my yoke upon you Mateus 11:29 diz: Tome o meu jugo sobre você and learn from me, e aprendam de mim, for I am gentle and humble in heart, porque eu sou manso e humilde de coração. and you will find rest for your souls. E vocês encontrarão descanso para suas almas. For my yoke is easy and my burden is light." Porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. How many know that the yoke of pride is not light? Quantos sabem que o jugo do orgulho não é leve? Right? It's such a burden when you're walking in pride É um fardo muito grande quando você está andando em orgulho. and you believe that there's nothing wrong with you, that you don't make mistakes. E você acredita que não existe nada de errado com você, que você não está cometendo erros. It's like this mask, this lie that you have to conceal. É como se você tivesse essa máscara e você tem uma mentira que você tem que esconder. It's like a mask that you have to protect. É algo que você tem que proteger. It's actually sin. Pride is a sin. Na verdade, é um pecado. Orgulho é um pecado. And whenever there's sin, we try to cover our shame because sin is shame. E sempre que há
pecado a gente quer cobrir porque nós temos vergonha. A vergonha é um pecado. But Jesus says that his burden, his yoke is light. Mas Jesus diz que o seu fardo, que o seu jugo é suave. He says he's gentle and he's humble in heart. Jesus diz que ele é manso e ele é humilde de coração. And he's the one that can help us be gentle and humble in heart as well. E ele é aquele que pode nos ajudar a ser mansos e humildes de coração também. So if you want to attract the presence of God, if you want to attract the King, Então, se você quer atrair a presença de Deus, se você quer atrair ao Rei, you need to walk in humility. You need to operate in humility. então você precisa andar em humildade, operar em humildade. How many know that even spiritual things require action? Quantos de vocês sabem que até coisas espirituais requerem ação? Right? If I just stand here and I say, okay, God, touch me, I'm not going to move until you touch me. Se eu simplesmente ficar aqui e dizer, Deus, me toque, Ele não vai me tocar até que eu faça algo. God might touch me or I might be standing here a very, very long time. Deus, Ele pode me tocar ou eu posso simplesmente ficar aqui em pé um tempão. But when I take the action of turning my affection towards Him, Mas quando eu tomo a atitude de virar as minhas afeições a Ele, when I humbly ask for His grace to come, for His presence to come, quando eu humildemente peço para a presença dEle vir e me tocar, when I take steps towards Him, He takes steps towards us. quando eu caminho em direção a Ele, You know, it's Ele crazy. caminha em minha It's direção. crazy to think that before you loved God, God loved you. É louco pensar que antes de você amar a Deus, Deus amou você. It's crazy to think that He actually pursued us before we even knew He existed. É louco imaginar que Deus ele correu atrás de você, Ele te buscou antes de você existir. It's crazy for me to think that the God of the entire universe cares about me, He cares about you. É louco pensar que o Deus de todo o universo, o Criador, Ele se importa comigo, se importa com você. He cares about your heart. Ele se importa com seu coração. Isn't it crazy to think that God knows the amount of hair that are on your head? É incrível pensar que Deus ele sabe a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. Like I can't even remember what I had for breakfast sometimes. Eu não consigo nem lembrar o que eu tomei no café da manhã às vezes. And He knows the amount of hair that are on my head, that are on every person's head in this room. Mas Ele sabe a quantidade de cabelo que tem na minha cabeça e de cada pessoa que está aqui nesse lugar. He's eternal, He's all existent. He actually put time into eternity. Ele é eterno, Ele sempre existiu. Na verdade, Ele coloca o tempo dentro da eternidade. When you begin to have an extravagant view of who God actually is, E quando você começa a ter uma visão extravagante de quem Deus realmente é. when you're actually wowed by who He is, you're actually in awe of who God actually is. E quando você fica In awe is like, quando você amazed. fica assustado, apavorado com a grandeza de Deus. and you realize that you have the same access to the presence that Jesus did, E você percebe que você tem o mesmo acesso a that Ele, you o have the mesmo que same, Jesus that you have teve. the same access to the Father that Jesus did. Que você tem o mesmo acesso a Deus que Jesus teve. There's really no difference between what we have access to and what Jesus had access to. Realmente não existe diferença nenhuma entre o acesso que nós temos a Deus e o acesso que Jesus teve. The only difference is how much action that we're willing to take. A única diferença é quanta ação nós vamos tomar. Bill Johnson says that everything we need will be given to us. Bill Johnson diz que tudo que nós precisamos nos será dado. But what you want, you're going to have to go after. Mas aquilo que você quer, você vai ter que correr atrás. Everything's been given to you for all hope and all godliness. Tudo foi dado a você. It's in the scripture. That's what it says. Everything has been given to you Tudo está nas escrituras, tudo foi dado a você. that you need for all hope and all godliness. Tudo que você precisa para toda esperança e para toda piedade. Everything. The same power that raised Christ from the grave lives inside of you. Tudo, o mesmo poder que levantou Jesus da morte também está em você. And the way that you access that E o modo que você acessa is isso through humility. é através da humildade. Chris Valentin says that humility isn't thinking of yourself less. Chris Valentin diz Sorry. que Isn't thinking less of yourself, humildade não é pensar menos de você mesmo, but it's thinking about yourself less. mas é pensar menos em você mesmo. So because you know who you are, because you know that you're a son, a daughter, Porque você sabe quem você é, porque você sabe que você é um filho, uma filha, because you have connection with the Father and you realize that the same power that Jesus had, you have, porque você tem uma conexão com Jesus e você sabe que o mesmo poder que Jesus tinha, você tem, because you realize your value, porque você percebe o seu valor. it's easy for you to be humble Desse modo, é fácil para você ser humilde. and you can operate out of that. E você pode operar a partir da humildade. The next one is faith. O próximo ponto é fé. If you want to attract the presence of God, you have to have faith. Se você quer atrair a presença de Deus, você tem que ter fé. There's no
in Christianity, in our connection, our relationship with God, there's no other way but faith. No nosso relacionamento com Deus, na nossa conexão com Deus, não existe outro modo a não ser fé. Like it would be so much easier if Jesus walked up here, I just handed him the mic. Seria muito mais fácil se Jesus entrasse aqui e eu desse o microfone para ele. I could sit down there, join you guys, and we could all listen to the Son of God speak to Eu us. poderia sentar aí com vocês e ouvir ao Filho de Deus falando. Right? That would be so much easier than it takes to have faith in something that you can't physically see. Isso seria muito mais fácil do que ter fé em algo que você não pode fisicamente ver. But faith is like the currency of heaven. Mas a fé é como se fosse a moeda corrente dos céus. It's like when you deposit faith, É como se você depositasse fé you get a return on your investment far greater than you can ever imagine. e você pega um retorno nesse investimento muito além daquilo que você pode imaginar. Some of the greatest moves of God, some of the greatest miracles that ever happened, Os maiores movimentos e milagres que já aconteceram required faith. requerem fé. There's no way to get around it. Não tem como conseguir de outro jeito. If you don't believe in God, Se você não crer em Deus, if you don't have an expectation that you can encounter him, se você não tiver uma expectativa de encontrá-lo, if there's no expectation that God's real, that miracles happen, that you have access to him, se não existe uma expectativa de que Deus é real e de que milagres acontecem, then you probably won't experience his você não pode, na presence. verdade, então, experimentar a sua It's presença. crazy in the scriptures that Jesus went to all these cities and performed all these miracles. É louco que nas Escrituras diz que Jesus foi para todas as cidades e fez todos esses milagres. And I can't remember the name of the city, but there was one city that he went and he couldn't do anything. E eu não lembro o nome da cidade, mas tem uma cidade que ele foi e ele não pôde fazer And the nada. Bible says that he couldn't do anything because of their unbelief, E a Bíblia diz que ele não pôde fazer nada por causa da descrença because they deles. didn't have faith. Porque eles não tiveram fé. Isn't that crazy that the Son of God, that God himself came to earth, Não é louco que o Filho de Deus, o Filho do próprio Deus, veio à Terra, the earth that he created, para o mundo que ele criou, the people that he created, para as pessoas que ele criou. he went into their city to perform miracles to show them the love that he has for them. E ele foi àquela cidade para fazer milagres e mostrar o seu amor àquelas pessoas. And he couldn't do anything because of their unbelief. Mas ele não pôde fazer nada porque eles não creram. That just blows my mind. I can't comprehend that. Isso é demais para minha mente, eu não consigo nem entender isso. Like, why doesn't God just avoid people's emotions, their thoughts, or their belief? Why doesn't he just void that and reveal and prove to them who he actually is? Por que Deus simplesmente não ignora tudo isso, essas pessoas, esses pensamentos, as descrenças deles e revela quem ele é? Like, if I was Jesus, I would just make sure people knew who I was. I would make sure, that they encountered me, miracles. Se eu fosse Jesus, eu ia fazer com que as pessoas soubessem quem eu sou, que eu pudesse me revelar para elas, que elas aceitassem os milagres. But God is so interested in revealing his love. Mas Deus está tão interessado em revelar o seu amor. He's so interested in free choice and free will. E Ele está tão interessado na livre escolha, no livre-arbítrio, That he would give you your own salvation through what you believe. que Ele dá a você a sua própria salvação através daquilo que você Did you know acredita. that? John 3:16, it says, for God so loved the world. Você sabe que João 3,16 diz que Deus amou tanto o Right? mundo. Most of us know the scripture, right? For God so loved Vocês the devem world saber que Deus amou o mundo that he gave his only son, de tal maneira que Ele deu o seu único filho, that whoever believes in me para que todo aquele que crê nele will have eternal life. tenha vida eterna. That means your salvation, your sonship O que significa que a sua salvação is a direct representation, is a direct consequence é uma consequência direta. of whether you believe that or not. É uma consequência direta de você acreditar nela ou não. You actually have the power of your own salvation Na verdade, você tem o poder da sua própria salvação through what you believe, através daquilo que você or acredita. whether you choose not to believe Ou that. se você acreditar não, se decidir não acreditar nela. How many know that we make choices every single day? Quantos sabem que nós fazemos escolhas todos os dias? Some choices are good, some choices are bad, Algumas são boas, algumas são ruins, and some choices are worse than others. e umas são piores que todas as outras. Choices have a reflection on everything that happens in our life. As escolhas refletem em tudo que acontece na nossa vida. You're in this room today because you made a choice at some point to come to this conference. Você está nesse lugar hoje porque em algum momento você escolheu vir a essa conferência. Whether you willingly came here or whether somebody dragged you here. Seja porque você quis vir
ou porque alguém te arrastou para cá. You still chose to be here. Você, em todo caso, você escolheu estar aqui. And I'll tell you whatever you've got or haven't got in this conference, E seja o que for que você recebeu ou não recebeu nessa you conferência, have the opportunity today, during my session with Kezia, você tem a oportunidade hoje, durante essa sessão ou a sessão com a Késia, to receive in faith whatever it is that you're asking for. de receber em fé a tudo que você está pedindo. God's actually giving you the power Deus, na verdade, está dando a você o poder to receive whatever it is that you want. para receber o que seja, aquilo que você quiser. Do you realize that you have access to this? Vocês percebem isso, que vocês têm You acesso have a access isso? to as much of the presence as you want. Vocês têm tanto acesso à presença o quanto vocês querem. I'm going to add a few more. There's 6 of them, but I have enough time. Eu vou falar mais um pouquinho, eu teria 6, mas não vou ter tempo suficiente So I'm para going to isso. cover another way of attracting the presence. It's holiness. Uma outra maneira que eu gostaria de falar sobre atrair a presença de Deus é através da santidade. Holiness is simply to be set apart. Santidade é simplesmente ser separado. It's simply to set aside É yourself. simplesmente se separar. And oftentimes a great example of holiness being set apart E um dos grandes exemplos de santidade, de se separar, that we often use is through purity, through sexual purity, um exemplo que nós sempre usamos é através da pureza sexual and being set apart for God. e ser separado para Deus. But holiness isn't just being set apart in purity. Mas santidade não é apenas se separar em pureza, It's having your heart and your mind set apart on spiritual things, on the things of God, the things of heaven. mas é ter o seu coração e a sua mente separados para as coisas do céu, as coisas de Deus. There's in today's time, in today's technological age, Nesse tempo de hoje, nessa era tecnológica, there's like a million things that I can spend my time doing. existem milhões de coisas nas quais eu posso gastar o meu tempo. Like I could literally watch TV shows all day long. Eu posso literalmente assistir shows na TV o dia inteiro. I can wake up and the TV will still be playing TV shows. E eu posso acordar e a TV vai estar ainda passando shows. And there's nothing wrong with television, there's nothing wrong with entertainment, E não existe nada de errado com entretenimento ou com TV, but there's something that attracts the presence of God when we put a demand on him with our time. mas existe algo que atrai a presença de Deus, que é quando nós colocamos uma demanda em Deus, separando o nosso tempo a Ele. There's something that attracts the presence of God when we choose not to participate in sexual activities outside of marriage. Existe algo que atrai a presença de Deus quando nós escolhemos nos separar e não nos envolver There's something com impureza sexual. that attracts his presence when we set ourselves apart in holiness. Existe algo quando nós separamos a nós mesmos em santidade. Now in the Old Testament, like the priests, they had to go through a whole like ritual of stuff before they could enter the Holy of Holies and experience the presence of God. No Velho Testamento, os sacerdotes eles tinham que passar por um ritual antes de eles entrarem no Santo dos Santos diante de Deus. They had a whole like ceremony, they had all this stuff that they had to go through before they could enter his presence. Eles tinham toda essa cerimônia, todo esse ritual que eles tinham que fazer antes de entrar na presença de Deus. But Jesus has given us access to that. Mas Jesus nos deu acesso a Deus. And he says, as I am holy, you be holy as well. E ele disse, da mesma forma que eu sou santo, seja você também. If there's any type of theology out there, the perfect type is found in Jesus. Se existe algum tipo de teologia, a melhor teologia, a mais perfeita é I'm a pretty Jesus. simple person. If I don't see it in the life of Jesus, then it's not something that I want to emulate. It's not something that I want to create for myself in my life. Eu sou uma pessoa muito simples, mas se eu não vejo isso na vida de Jesus, isso não é algo que eu quero criar em mim, So não é algo if- que eu quero ter na minha vida. If Jesus needed holiness, if he needed to set himself apart, Então, se Jesus precisava de santidade, se ele precisava se separar, then I think that's something that we should probably do as well. então eu acredito que é algo que nós também devemos fazer. I found that my most powerful times with Jesus, the most crazy encounters that I had, Eu descobri que os meus encontros mais loucos e mais poderosos com Jesus were simply a time when I set
apart for Jesus, whether it was through fasting, whether it was at a conference, whether it was at a school. Foram os momentos em que eu simplesmente me separei para Jesus, seja através de jejum, na escola, numa conferência. In those times where I set apart my dreams, I set apart things and I just solely focused on Him. E eu deixei tudo isso de lado, os meus sonhos, e eu simplesmente foquei em Jesus. The presence became my focus. The presence became like what I was focusing on. A sua presença se tornou o meu foco, aquilo que eu estava focando no And how momento. many know that what you focus on is usually what you attract in your life? E quantos sabem que geralmente aquilo que você foca é o que você atrai para a sua vida? If you put your mind on spiritual things, you're going to attract spiritual things. Se você colocar a sua mente em coisas espirituais, você vai atrair coisas Right? espirituais. There's a law of attraction. If you put your time, energy, and effort into trying to make money, you'll probably make money. Se você colocar o seu tempo, energia e esforço em fazer dinheiro, provavelmente você vai fazer dinheiro. If you put your time into nurturing friendships and having relationships with people, you'll probably have great relationships with people. Se você investir o seu tempo em nutrir relacionamentos e fazer amizades, provavelmente você vai ter boas amizades e pessoas ao redor de você. If you choose to set aside yourself in purity, E se você escolher se separar em pureza to set aside your time for Jesus, e separar o seu tempo para Jesus to position yourself, your heart in a place that you attract His presence, e posicionar o seu coração num lugar, o seu coração e a sua mente num lugar que você atrai a presença dele, then I promise you that His presence will come. eu prometo a você que a sua presença virá. Another way that's pretty obvious to attract the presence Uma outra maneira que é bem óbvia de atrair a presença is through prayer. é através da oração. How many love to pray? You just pray all day. Quantos amam orar e oram o dia inteiro? Yeah, me too. Eu também. I didn't see one hand go up. Eu não vi nenhuma mão levantando. It's like, pray without ceasing. Ore sem cessar. Okay, well, is it okay if I breathe? Tá tudo bem se eu pelo menos respirar? I think Jesus wanted to teach the disciples how to pray Eu acredito que Jesus, quando ele estava ensinando os discípulos a orar, because He understands the importance of communication in a relationship. ele quis fazer isso porque ele entende a importância da comunicação no nosso relacionamento. When there's open communication, when there's communion with the Father, Quando há uma comunicação aberta, then there's uma comunhão com o Pai, an exchange of love, there's an exchange of His presence. então há uma troca de amor, uma troca na sua presença. And if it's so awesome and enjoyable, then why don't we do it so much, right? E é tão incrível, tão prazeroso, por que a gente não faz tanto quanto poderíamos? How many sometimes like forget to pray and all of a sudden you remember, oh, I haven't like prayed in a couple days. Quantos às vezes se esquecem de orar e pensam, nossa, faz uns dias que eu não oro. Am I the only one that's like that? Eu sou o único que é assim? Hope that's okay, Pastor. Sometimes I forget. Tá tudo bem, os pastores estão aí, esquece. But I turn my affection towards Jesus. In those moments, I go, oh, I need to remember that I have a relationship with God. I have a relationship with the Father. Então eu me volto para Jesus e eu tenho que lembrar que eu tenho um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Pai. I need to commune with Him. I need to communicate with His presence. Eu preciso estar em comunhão com Ele, eu preciso me comunicar com a sua For those presença. that are in relationships or marriages, it'd be really, really weird not to communicate with your spouse for Se você está a num couple relacionamento ou num casamento, seria bem estranho se você não se comunicasse com o seu esposo ou com o seu cônjuge. Probably not a healthy relationship if you're around each other all the time and you don't say anything to each other. Seria um relacionamento nada saudável se você estivesse por aí com essa pessoa, mas vocês não conversassem com essa pessoa. And so, just as that seems pretty dysfunctional, it's probably not a healthy relationship. Assim como esse relacionamento parece bem disfuncional e não saudável, We need to have the same intentions of communicating with God. nós precisamos ter as mesmas intenções quando formos nos comunicar com Deus. Jesus gave us an example of how to pray. Jesus nos deu um exemplo de como orar. We all probably know the Lord's Prayer. Provavelmente todos aqui conhecem o Pai Nosso. But I love the fact that we're not limited to just those words. Mas We're not limited to those words. nós não estamos limitados a essas palavras. We're not limited to praying only at noon. Nós não estamos limitados a orar simplesmente ao meio-dia. We don't have these
religious limitations on our access to God. Nós não temos essas limitações religiosas no nosso acesso a Deus. That's one of the hardest things I think people have a problem with is with religion. Essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis que Is as the- pessoas têm que enfrentar, aquelas pessoas que têm problemas com religião. Is the structure of it. I can only pray in this place. É a estrutura, eu posso orar somente nesse lugar. I can only have access to the Father through this priest or through this thing. Eu só posso ter acesso a Deus através desse sacerdote ou através dessa coisa. But Jesus demonstrated that we have access to Him and we can have this communication with Him at all times. Mas Jesus garantiu que nós tivéssemos acesso a Ele, pudéssemos ter comunhão em todo o tempo. And even if prayer is challenging for you, if it's difficult for you, E mesmo que a oração seja desafiadora para você, seja difícil para você, let that be a sacrifice that you use to attract the presence. que isso seja um sacrifício para você atrair a presença. Let it be something. Let it be a type of. Let it be a way of obedience that you do to attract the presence of God. Deixe isso ser um modo de obediência pelo qual você vai atrair a Deus. Like there's a lot of things that we do in life Existem muitas coisas que nós fazemos na vida that are really hard to do that really have no value. que são bem difíceis de fazer, mas não têm valor algum. Like working out and running and all those things are great because they're healthy. Como Yeah, working out, going to the gym. malhando, correndo, essas coisas são bem difíceis. But there's a lot of things that we do that that don't really have value, that aren't even good for us. E tem muitas coisas difíceis que a gente faz que na verdade nem tem valor e não trazem nada de bom para So I'd nós. encourage you to put your energy in something that has value. Então eu encorajo você a colocar a sua energia em algo que tem valor. It would be praying. E essa coisa, se eu pudesse encorajar você a uma coisa, Because essa coisa seria a oração. That's a way to communicate with the Spirit and to learn the language of the Spirit. E essa é uma maneira de se comunicar com o Espírito, de entender a linguagem do Espírito. I've preached about it before, but for me, whenever I need to pray, whenever I need to hear God, I'll do something that's physically demanding. Eu já falei isso para vocês antes, que toda vez que eu tenho que me comunicar com Deus e ouvir dele, eu don't me know if coloco it's- numa atividade que exige de mim fisicamente. I don't know if it's just the way that my brain works, but when I'm exerting my energy physically, Eu não sei se é essa maneira que o meu cérebro funciona, mas quando eu tô it clears desgastando o meu corpo fisicamente, out my mind in such a way that I'm able to hear and receive and engage with God a minha easier. mente fica clara, fica limpa, de uma maneira que eu possa ouvir a Deus e receber dele. Some people like go into their prayer closet, Algumas pessoas vão no seu quartinho de oração, like their special room, and they have their special chair and all their special stuff. é esse quartinho especial, tem aquela poltrona especial, todas as coisinhas especiais. And that's great. If that's the way that you encounter God, that's the way that you pray, that's wonderful. Isso é incrível. Se essa é a maneira que você ora, que você encontra Deus, isso é incrível. But if prayer is challenging for you, I'd encourage you to find what works for you. Mas se oração é algo desafiador para você, eu gostaria de te encorajar a procurar algo que funcione para você. And sometimes what works for you is something that you enjoy doing. E às vezes, talvez uma coisa que funcione para você seja algo que você gosta de fazer. So sometimes it requires sacrifice, Às vezes requer sacrifício and sometimes it can be enjoyable. e às vezes pode ser There's prazeroso. not a limitation on how you communicate with God and how Não. you effectively pray. Não existe um limite de como você se comunica com Deus e como você se torna efetivo na oração. The last thing I want to share with you about attracting the presence of God. A última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre atrair a presença de Deus. And this was kind of the original topic for today. E esse era o tópico original para hoje. But I felt like there was some things that God wanted to mark you with. Mas eu senti como se houvessem algumas coisas que Deus quisesse usar para marcar você. Things that He wanted to remind you of. Coisas que Ele gostaria de lembrar você. Like I believe there's a lot of people, and I've done it in my life as well. A lot of people in here. Eu and I've acredito que done it in my existem life as muitas well, pessoas aqui that you're fighting and fighting and fighting to get breakthrough or to do something. que, como eu fiz na minha vida, vocês estão lutando e se esforçando para you've- vencer em algo. You've stepped out of the grace, you've stepped out of the presence of God, Mas você saiu da graça, você saiu da presença de Deus. and you're wondering why it's so hard and difficult and you can't. E you você can't está break imaginando through. por que está tão difícil, por que você não consegue superar e vencer. So I believe remembering the presence and cultivating the presence in your life is going to be an important step for you guys to remember. Então eu acredito que se lembrar da presença e de estar sempre na presença vai ser um grande passo para você recomeçar. Whether it's for you to remember for the rest of the year, for you to cultivate an increase in your anointing, E cultivar essa presença e estar ali, buscar a sua unção.
whether it's for you to remember to always find your peace whenever you're making decisions, Seja para você lidar com as coisas no restante do ano ou para você encontrar a sua paz quando você tem que Or maybe- decidir algo. or maybe he had me kind of share that with you about the presence so you remember his presence. Ou talvez eu estou aqui compartilhando isso para que você possa simplesmente se lembrar da So you presença remember not to dele. leave him in the past. Para que você lembre-se de não deixá-lo no passado. So the last thing is character. I want to talk Então a about última that briefly. coisa que eu quero falar rapidamente é caráter. I think character is the mental and moral qualities of a person. Eu acredito que caráter são as qualidades mentais e morais de uma pessoa. It's the very like foundation, the very substance of all relationships. Eu acredito que é a fundação de todos os relacionamentos. It's hard to have a relationship with a friend or with somebody that has no character and you can't trust. É difícil ter um relacionamento com uma pessoa, um amigo, se você não pode confiar nele. And I think in the same way, God finds it really important for us to be people of character. E da mesma maneira, eu acredito que Deus considera muito importante que sejamos pessoas de caráter. I believe it's really important for us as followers of Jesus Eu acredito que é muito importante para nós, como seguidores de Jesus, and for people just in general, even if you don't follow Jesus, it's great to have character. e pessoas em geral, mesmo que não sigam a Jesus, ter caráter é One of importante. the most damaging things that I've seen in the world Uma das coisas mais destruidoras que eu já vi no mundo is a church or people, ministers that have an anointing or they have a understanding of God. é um povo ou uma igreja que eles têm unção e têm um entendimento de Deus, They don't have the character to match or sustain that truth. mas eles não têm o caráter para combinar e para sustentar com We aquela just verdade. came from Europe. We were in Spain and Paris and Amsterdam. Nós viemos agora da Europa, nós estávamos na Espanha, em Paris, em Amsterdã. Amsterdam is one of the it's like one of the darkest places that I've ever been to. E Amsterdã é um dos lugares mais escuros que eu já estive. Like if people want to do something, in Amsterdam they just do it. Então, se as pessoas querem fazer algo em Amsterdã, elas vão e fazem. Whether it's sex or drugs, whatever it is, they just do it. Seja sexo, drogas, seja o que for, elas simplesmente They fazem. have like prostitutes dancing in windows and you can just walk by and pick whatever you want. Eles têm prostitutas dançando nas vitrines e você pode passar e The escolher. amount of immorality there is it's hard to even imagine. A quantidade de imoralidade lá é difícil até de imaginar. And in Europe there's such a hurt by people in the church. There's such a hurt from the religion, specifically the Catholic religion. E na Europa a igreja tem um machucado muito grande, principalmente por causa da religião, do catolicismo. Like people in a few hundred years ago, a few centuries ago, Algumas centenas de anos atrás, algum tempo atrás, they took their understanding and their knowledge about Jesus, about the gospel, eles pegaram o seu entendimento sobre Jesus e sobre o and Evangelho they used it to manipulate and suppress people under them. e usaram esse conhecimento para oprimir as pessoas. The Bible wasn't even written in the common language at the time. A Bíblia não era nem lida na língua que as pessoas falaram naquele So it tempo. wasn't even accessible to people that were not very educated. Não, a Bíblia não era nem acessível às pessoas que não eram tão educadas. So people didn't even understand what was in the Bible. They had no idea. They had to take the word of the priest Então as pessoas nem entendiam o que realmente estava na Bíblia, elas tinham que aceitar aquilo que o sacerdote, o padre falava. And so because of the lack of character, the lack of morality that some of these men operated in, E por causa dessa falta de caráter e de moralidade que esses homens agiam, hundreds of years later, centuries later, centenas de anos depois, we see the pain and the brokenness from that area or that era. nós vemos a dor e o machucado que existe nessa área, nessa região. We see the rejection of Jesus. We see the rejection of truth Nós vemos a rejeição da verdade, a rejeição de Jesus, because of those actions of the church in that time period. por causa dos atos da igreja naquele tempo. A lot of people want an increase in the anointing. They want to be on a stage. They want to experience God. Muitas pessoas elas querem um aumento da unção, elas querem estar no palco, elas querem a presença de Deus. And I would encourage you, if that's you, whether you're a new believer or whether you've been a believer for a long time, E eu quero encorajar você, se esse é você, seja você um novo cristão ou um cristão há um longo tempo, I would encourage you to work harder on your character eu quero encorajar você a trabalhar mais no seu caráter, than you do anything else. trabalhar mais no seu caráter que em qualquer outra coisa.
a lot of people are anointed. Muitas pessoas são ungidas. The anointing is freely given. A unção é dada livremente. In fact, if you admire a anointed preacher, if you admire somebody's calling to God on their life, the way they operate in their gifts, E na realidade, se você admira alguém que tem unção e o modo como essa pessoa You can age actually- nos dons, you can actually receive like an impartation. They can extend the same grace in their life to you. você pode na verdade receber através de impartação. Elas podem estender isso sobre a sua vida. But one thing that's not going to be able to be given to you is character. Mas uma coisa que não é possível dar a você é It's something that caráter. you're going to have to work for. É uma coisa que você vai ter que trabalhar para ter. It's something that you're going to have to work hard for. É uma coisa que você vai ter que trabalhar duro para ter. It's not just going to be an easy journey of roses and butterflies, Não vai ser um caminho lindo e fácil de flores e borboletas, but it's extremely important. mas é extremamente importante. I want to read you this scripture real quick from Paul, Eu quero ler esse versículo rapidamente de Paulo, if I can find it. I changed se eu all my conseguir notes. encontrar. Here we go. It's in 2 Timothy 2, verse 2. É 2 Timóteo 2, 2. He says, "The things you have heard me say in the presence of many people, As coisas que você me ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, entrust these things to faithful men who will be able to teach others." confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paul is talking to his spiritual son, his disciple, Paulo está falando com o seu filho espiritual, o seu discípulo, and he's saying, "The things that I've taught you, the things that you've heard me say, e ele está dizendo as coisas que eu te ensinei, as coisas que eu falei a você, the secrets of God, os segredos de Deus. entrust these to faithful men. Confie essas coisas a pessoas fiéis. Entrust these things to people of great character, Confie essas coisas a pessoas de grande so caráter. they'll be able to extend that same knowledge and understanding to others." E elas serão capazes de estender esse conhecimento e entendimento para outros. The verse doesn't say entrust to able men. A palavra, o versículo não diz confie essas coisas a pessoas capazes, Who will be faithful? It says Que serão fiéis. entrust to faithful men. mas ela diz confie a pessoas fiéis. Meaning that if you don't feel qualified to do something, O que significa que se você não se sente qualificado para fazer algo, God will still call you Deus da mesma forma vai te if your chamar. character matches and if he can trust you. Se o seu caráter combinar e ele puder confiar em você. One of the greatest gifts we have is the ability. One of the greatest gifts we have is an extension of God's voice to us. Uma das maiores habilidades que nós temos é a de estender a voz de Deus. There's actually secrets that God wants to share to all of us. Existem segredos que Deus quer revelar a todos nós. He wants to let you in on the secrets of the foundation of the earth. Ele quer que você descubra os segredos da fundação do mundo. The guy that created peanut butter, amendoim, O cara que criou peanut butter, pasta de amendoim, he was like crazy. People thought he was weird. as pessoas pensavam que ele era louco, ele era estranho. Because he would go around and he would talk to animals and he would talk to nature Porque ele andava por aí, ele falava com a natureza, com os animais. and he would interact with the Holy Spirit. He was a Christian. He knew Jesus. He loved Jesus. Ele era cristão, ele estava interagindo com o Espírito Santo, ele conhecia Jesus. But he had an understanding that there were secrets available to him. Mas ele tinha esse entendimento de que haviam segredos disponíveis para ele. There were ways that he could communicate in the language of the Spirit E haviam maneiras de se comunicar na linguagem do Espírito to receive the revelations from God. e de receber revelações de Deus. He created, I think it was like 100 different uses for peanuts. E ele criou uns 100 usos diferentes para o amendoim. Because God could entrust him with secrets. Porque Deus confiou a ele segredos. We were just in Spain and there was this like crazy guy. Nós estávamos na Espanha e tinha esse cara muito louco. His name is Guden, what's it? Gaudi. E o nome dele era Gaudi. Gaudi. And he created all this like interesting artwork. E ele criou essa arte. Have you guys seen the picture of that like big church in Spain? It's called La Grada de Familia. Você já viu uma foto daquela igreja da Espanha? Sagrada A de Sagrada Família. Have you seen it? It has these like huge towers. Você já viu que ela tem torres bem altas? Has anybody seen that? Você já viu uma foto dela? Okay. If you should look it up. It's this crazy. They've been building it for like 150 years. Você deveria procurar porque é incrível e já existe há muitos And anos. the intricate details of the church.
the details, like the very E os specific detalhes, details. os detalhes da igreja são incríveis. They look crazy. You're like, man, this guy must have been on drugs or something. É muito louco, você deve pensar, nossa, esse cara devia estar chapado. But in his own words, he says that as he uses nature and the things that God created, E esse cara disse que da mesma maneira que as he uses nature da mesma forma que ele usa a natureza and the things that God created e as coisas que Deus criou, as inspiration for the things that he creates, assim como a inspiração vem, da mesma forma a inspiração vem através das coisas que ele then he cria. actually continues the work of the creator. Ele, na verdade, criando as coisas, ele continua o trabalho do Criador. Basically what he's saying is as he partners with God, as he partners with the Holy Spirit Basicamente, o que ele estava dizendo é que ele fazia uma parceria com o Espírito Santo e com Deus. in creation, Na criação. he actually continues the work that God started here. Na verdade, ele continua o trabalho que Deus Criador começou. We were created to encounter the Holy Spirit. Nós fomos criados para encontrar o Espírito We were Santo. created to be a vessel that the Holy Spirit flows through. Fomos criados para ser um vaso pelo qual o Espírito Santo flui através de nós. We're created to give people an encounter of who Jesus is. Nós fomos criados para dar às pessoas encontros com Jesus. But it's not going to happen if you don't have the character that God needs to sustain those. Mas isso não vai acontecer se nós não tivermos o caráter que Deus precisa que tenhamos para sustentar isso. So I want to pray for you guys. Então eu gostaria de orar por vocês. I want to let you know that your anointing, your gifts, your skills, your talents, Eu quero saber que você é ungido, você tem dons, talentos. those things will open doors in your life. Essas coisas elas vão abrir portas na sua vida. If you're good at playing music, Se você é bom em tocar música, algum instrumento, I have a full understanding and belief that doors for music will open in your life. eu acredito completamente que portas em relação a isso vão se abrir na sua vida. If you have talents for various things, those doors for those are going to open in your life. Se você tem talento para coisas variadas, as portas para essas coisas vão se abrir na sua vida. But if you lack character, Mas se você não tiver caráter, those doors are going to be shut. They're going to shut on you. essas portas serão fechadas. They're not going to remain open. Elas não vão permanecer abertas. If you have areas of your life that are undealt, you have areas of sin that are not dealt with, Se você tem áreas na sua vida, áreas de pecado com as quais você não lida, it's going to destroy your credibility. isso vai destruir a sua It's credibilidade. going to destroy your confidence. Vai destruir a sua confiança It's going to cause you to compromise your calling. e vai fazer você comprometer o seu chamado. That undealt with sin, those character flaws that you're not willing to work on, O não lidar com os pecados, não trabalhar essas coisas, they're going to cause you to lose trust with yourself and trust with others. vai fazer com que você perca confiança em si mesmo e perca confiança dos They're going to outros em cause you você. to forget about the presence, to forget about God. Isso vai fazer você esquecer a presença, esquecer Deus. Like you can have the greatest anointing in your life. Você pode ter a maior unção na sua vida. You can have crazy encounters with the Holy Spirit and Você pode experience His ter, presence. você pode ter encontros incríveis, loucos com o Espírito Santo. But if your character doesn't match, Mas se o seu caráter não there's gonna combinar be- com isso, there's going to be like a wall, like a barrier. vai ter como uma parede, uma barreira. Sin actually it removes you from the Father, it removes you from the presence. O pecado, na verdade, ele te remove da presença do Pai. It puts something between you and the ability to encounter His presence. O pecado coloca algo entre você e tira a tua habilidade de encontrar a presença do Remember what Pai. I said? You have the power for your own salvation. Como eu disse antes, você tem o poder para a sua própria salvação. You have the ability to choose to encounter His presence, His Spirit. Você tem a habilidade de escolher estar na presença. And our actions also have the ability to hinder that. Mas as nossas ações também têm a habilidade de impedir isso. I love going to conferences and experiencing God's presence in worship. Eu amo ir a conferências e em momentos de adoração e experimentar a presença de Deus. It feels good. É muito bom. The presence of God feels great. A presença de Deus é boa de sentir. But if we leave this conference, Mas se nós deixarmos essa conferência, if we leave the encounters, those experiences, se nós deixarmos esses encontros e essas experiências, and we don't work on our character in such a way that His presence can be sustained, se nós não trabalharmos no nosso caráter de uma maneira que a presença possa ser sustentada, then we will remove our ability
Então nós estamos removendo a nossa We will habilidade separate from the opportunity e estamos nos separando das oportunidades that we have to encounter Him greater. que nós tínhamos de encontrá-los de uma maneira maior. There's areas in my life that I need work. Existem áreas na minha vida com as quais eu não trabalhei. There's areas that that have taken a long time to work on. Existem áreas que levaram um longo tempo para que eu pudesse trabalhar nelas. But I know that if we're going to move forward into who God's called us to be, Mas eu sei que se nós formos nos mover para frente, para ser quem Deus nos chamou para ser, we need to, in humility, ask for the grace that God has extended us nós precisamos, em humildade, pedir para que a graça nos alcance to correct those areas of our life that need worked on. e usar essa graça para corrigir essas áreas que nós precisamos. So Jesus, Então, Jesus, help us. nos ajuda. And I pray that you would help us identify those areas in our life. Eu oro que o Senhor nos ajude a identificar essas áreas nas nossas vidas. God, I know even last week there was things that were revealed to me that I didn't even know about myself. Eu sei que semana passada o Senhor revelou coisas sobre mim que nem eu mesmo sabia. And I personally was shocked to understand that there's ways that I do life that aren't good. E eu fiquei chocado de perceber que existem coisas que eu faço na vida que não são boas. And God, I know that I need your grace personally. I know people in this room, we need your grace. Eu, pessoalmente, Pai, preciso da sua graça e eu sei que outras pessoas aqui nesse lugar também precisam. So God, whatever those areas are, I pray that you would show people Então, Pai, essas áreas, eu oro que o Senhor, sejam elas quais forem, eu peço que o Senhor mostre as pessoas. those flaws, those character flaws that need to be worked on. Mostre essas falhas de caráter que precisam ser trabalhadas. God, I pray that you would reveal to them Eu oro que o Senhor revele a elas those areas that you want to breathe on. aquelas áreas que o Senhor quer soprar. Right now, God, in this moment, I pray that you would show them images, you would speak to them. Agora mesmo, nesse momento, eu oro que o Senhor mostre imagem a essas pessoas, mostre as pessoas. God, I believe that there's people in here that are more than willing to pursue you in a deep way. Pai, eu acredito que existem muitas pessoas aqui que estão querendo muito te buscar e estar na tua presença.